Olá, estamos iniciando o podcast da ASDEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a Fignimesp, essa importante instituição de ensino da nossa cidade de Guarulhos, aqui na Via Rosário, nós estamos. E hoje tenho a grata prazer de entrevistar a Ariane Pinheiro, uma amiga, uma querida amiga, e que hoje vai falar um pouquinho da sua trajetória empresarial. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, boa tarde, Prazer, obrigada, viu? viu, por me receber. Bacana. Falar um pouquinho da sua experiência. Ela é assessora de investimento da S6 Investimentos, Sim. XP Investimentos, e um pouquinho do currículo dela. É formada em administração de empresas pela USTJT. USTJT? É São Judas. Ah, São Judas. É. E possui especializações em Private, Corporate, Bank, eu não sei falar inglês. Mas é isso aí, da FIA, Recursos Humanos e Neo-Business da FGV, além de Wealth Planning pela PUC. Com 17 anos de experiência no Banco do Brasil, sendo os últimos 4 anos com Bank Private, atuou no atendimento a clientes de alta renda, estruturando soluções patrimoniais, de investimento e planejamento financeiro. É certificada na Ancord e CFP, Certificate Financial Planner, uma das certificações mais reconhecidas globalmente na área de planejamento financeiro. Desde 2019, é fundadora da S6 Investimentos, onde atua com uma assessoria personalizada para pessoas físicas de alta renda e empresas, oferecendo soluções estratégicas em investimentos, planejamento financeiro e estruturação patrimonial. Sua atuação vai além da alocação de ativos, integrando planejamento financeiro, inteligência tributária e estruturação patrimonial, com foco na identificação de ineficiências que impactam diretamente a rentabilidade e a preservação do patrimônio no longo prazo. Com forte orientação a resultados, relacionamento próximo com seus clientes, se posiciona como parceiro estratégico na tomada de decisões financeiras, contribuindo para a construção de patrimônio de forma consistente, segura e alinhada aos objetivos da vida de cada investidor. Ufa! Ariane, que bacana, né? Um belo currículo, e é um currículo interessante, porque esse mundo, eu até falei com a outra entrevistada, Sim. até pouco atrás, era um mundo meio machista, não era? Até hoje, assim, Até hoje principalmente Que quando eu coisa. vou em algumas, não machista, mas ele é mais masculino, né? Mais masculino, isso, Eu vou em algumas reuniões ali da XP, né, de gestores, e muitas vezes sou eu e mais uma pessoa num grupo de 50, 60 pessoas, eu mais uma mulher, né? Então, somos poucas gestoras ainda. Mas por que isso? Você identifica por quê? Porque está mudando bastante. A mulher está pegando espaços fantásticos que ela não tinha antes. Eu acredito que seja por uma questão cultural mesmo, até vejo pelos meus clientes alta renda, né? São pouquíssimas as mulheres que ainda são, que nessa parte, né, nessa estrutura familiar, que tomam conta das finanças. Normalmente é o marido, né? Ele acaba tomando conta, mesmo que seja, né, um casamento ali, então as divisões, né, dentro do casamento, o marido acaba ficando com as finanças. Acredito que seja algo cultural, mas que tem mudado. Tem mudado, ainda bem, né? É. Mas conta um pouquinho, já que era um mundo masculino, Sim. não masculino, como é que você se interessou por esse mundo? Como é que foi o início de tudo? Boa, foi um pouquinho por acaso ali, acabando o ensino médio, né? Minha mãe falou, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então, vamos fazer um concurso. Fiz o concurso, passei no concurso do Banco do Brasil, né? Com 18 anos. Que é um belo começo, né? Sim, então eu falei, bom, minha vida tá feita aqui, nunca mais eu vou me aposentar no banco, né? Um trabalho com estabilidade, né? Uma carreira, eu construí uma carreira lá, foi exatamente isso que aconteceu, né? Então eu construí uma carreira lá e fui na escadinha, cheguei a gerente private, né? Então, cuidando ali dos clientes alta renda, que tinham mais de 5 milhões aplicados no banco, né? E aí, estava ali mais ou menos uma zona de conforto, mas o que eu percebi, né? E ali, quando você está no meio do bolo, você acaba percebendo algumas coisas, né? Eu percebi uma fragilidade do mercado, porque eu tinha clientes extremamente bem-sucedidos, né? Advogados, médicos, com renda altíssima, mas eles não sabiam nada de finanças e acabavam, assim, falando, ok, para tudo que qualquer gerente falasse, né? E ali, não só no Banco do Brasil, qualquer banco, né? A gente, infelizmente, às vezes começa a construir um relacionamento de longo prazo com o cliente, troca de gerente. E eu tinha muito essa quebra, né? Então, eu começava a construir um relacionamento legal com o cliente,
trocava, eu mudava de carteira, né? Seria promovida e acabava trocando esses clientes. E aí eu não tinha um relacionamento de longo prazo, né? E aí as métricas ali que o banco colocava para alocar aquele dinheiro, muitas vezes eu concordava, mas muitas vezes eu não concordava. E aí eu vi uma fragilidade no mercado que eu vi que essas pessoas precisavam de um profissional para ensinar minimamente para elas, apesar de elas serem muito bem-sucedidas, ensinar minimamente qual é a estratégia, qual é o objetivo daquele dinheiro, né? Uma visão realmente de longo prazo para rentabilizar bem melhor aquele valor. E aí eu e outras pessoas ali do Private do Banco do Brasil vimos o mercado, decidimos pedir demissão, né? Demissão em 2019 e criamos a S6 Investimentos, né? E aí foi uma decisão que não foi simples, né? Então eu abri mão de uma carreira e eu ganhava um salário relativamente... Era aposentadoria, né? Minha aposentadoria. Eu ganhava um salário relativamente alto e cessei para que eu fizesse meu próprio salário com o que eu gerasse de valor para os clientes, para as pessoas, né? E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Parabéns. Coragem, né? Sim. E, mais uma vez, no mundo masculino, né? E precisa ter mais coragem ainda para ser mulher, né? Sim, e hoje eu faço o que eu acredito, né? Então, eu tenho uma linha de raciocínio, eu e os meus sócios, né? Eu não faço nada sozinha, mas a gente tem ali uma linha de raciocínio. O que está acontecendo com o mercado hoje? Por exemplo, o mercado está bem volátil, né? Então, a gente traz estratégias para o cliente para o longo prazo, e aí ele não troca de assessora, né? Então, eu falo para o cliente que é muito engraçado, eu falo assim, é a nossa relação de longo prazo. Eu só vou deixar de ser sua assessora se um dia você me demitir, né? Falar, Ariane, obrigada, não quero mais, ou se eu vier a faltar, né? Um dia que todo mundo vai embora, um dia do planeta, né? Mas eu tenho o avô, aí eu tenho a conta do pai, eu tenho a conta do filho, eu já tenho conta da quarta geração. Porque é realmente uma construção do longo prazo daquele patrimônio, né? E recentemente eu comecei agora com empresas também, com pessoa jurídica, né? E também faz todo sentido, né? O fluxo de caixa, claro. as soluções, né? Tudo isso. Então, mas aí eu tenho uma curiosidade, não sei se você pode falar por ter pertencido a uma instituição financeira. Sim. Mas isso que você me disse aqui faz todo sentido, né? Se eu confio em você, eu não quero que mude o meu consultor, porque eu quero falar com você, Sim. né? Embora você tenha sócios, mas eu confio em você. Por que o banco muda assim? É uma boa pergunta. Eu não tenho, assim, essa pergunta fechada, mas são estratégias Porque todos os bancos, internas, não é né? só o banco que Não. você trabalhou, é uma prática comum no mercado, o banco fazer esse rodízio de gerentes, né, de pessoas que eventualmente dão essa consultoria e acaba sendo uma coisa negativa, ruim, né? É que eu acho que o banco vê que o que tem que ser forte, o que tem que ser forte é a placa do banco, né? E talvez não ficar ali tão arraigado na pessoa, né? Porque as pessoas saem, né? Sim, Como eu saí, outras pessoas saem, talvez seja por isso, né? Mas é um tiro no pé, eu vejo, porque as pessoas, elas são um relacionamento, né? Tudo bem, tem a placa do banco, mas se você não confia, né, em quem você está delegando, né, o seu dinheiro... Você leva para outra instituição financeira. Exatamente. Né? Eu acho, eu faço parte de uma cooperativa de crédito e a gente enxerga essa ideia de que pessoas acabam pulverizando seus investimentos e procurando quem ela confia, que ela negócio, né? E acaba não sendo uma coisa bacana, né? Legal, né? Assim, eu também não acho que deva concentrar numa única instituição, mas também, às vezes, muitos clientes estão muito pulverizados. Isso é muito ruim também, né? Porque é um pouquinho em cada lugar e acaba não rentabilizando quanto deveria também. E foi uma decisão realmente muito difícil, acredito eu, né? Quanto tempo já faz que você tomou essa decisão? Foi em 2019, né? 7 anos. 7 anos. Como é que você enxerga a sua trajetória nesses últimos 7 anos? Olha, a gente foi um pouquinho antes da pandemia, né? Então, a gente teve essa questão da pandemia. A pandemia foi um elemento importante de desafiador, né? Mas assim, todo mundo se adequou, né? Então, apesar de nesse período a gente não atender presencialmente, né? Tinha os canais de Zoom, aprendi a mexer no Zoom, no Meet, né? Mas foi assim, bem bacana, porque realmente eu consegui desenvolver. Eu tenho o CFP, né? Que é um certificado que só 12 mil pessoas no Brasil têm de planejador financeiro, e eu consegui desenvolver na essência, tá? Porque antes ficava só no currículo, né? E eu consegui desenvolver na essência nesses 7 anos, né? Lógico, aprendendo, errando, acertando, mas os clientes sempre muito juntos comigo, né? Porque é uma parceria, né? É lógico que eu saí também por conta de
arraigar, ter valores maiores, né, pessoais, mas também entregar valor para o meu cliente. Então, é uma parceria mesmo. Eu ganho mais, meu cliente ganha mais e vamos todos juntos, né? Tanto que eu iniciei com os clientes que eu trabalhava lá no Banco do Brasil, só que vieram várias indicações. Então, hoje, minha carteira nem tem tanto cliente assim no Banco do Brasil, né? É mais que você conquistou depois. Exatamente, foram as indicações de filho, neto, primo, esposa, né, e aí a gente vai fazendo a carteira com as indicações. Bacana. Dá um recadinho para o pessoal. O mais completo centro universitário conectado a você. Além da estrutura presencial no campus Vila Rosália, com as graduações de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, História, Pedagogia e Psicologia, a Fignimestre oferece uma imensidão de cursos na modalidade e à distância, com uma estrutura completa do EAD, estrutura tecnológica e física, através do Campus Centro e outros campos implantados na cidade de Guarulhos, São Paulo e região. São mais de 200 opções de cursos, entre graduações, pós-graduação, segundo e licenciatura, cursos de extensão e curso de capacitação. Acesse o site www.fic.br e saiba mais sobre toda essa estrutura educacional construída para você. Vamos lá, me fala uma coisa, conquistar patrimônio é difícil. É muito desafiador. E por que as pessoas insistem a ter erros e acabam comprometendo, né, muitas vezes, o seu patrimônio tão difícil conquistado? Como é que, qual é o que é coisa do brasileiro ou é uma coisa que acontece em outros países do mundo? É que aqui a gente não tem muito a cultura ali do longo prazo, né? Então, não é a maioria, mas eu vejo alguns clientes que vieram muito machucados para mim, de seguir algumas dicas, né? Ah, então vou ver o jornal que eu vou seguir essa dica, todo mundo está comprando Bitcoin, também vou comprar, e comprar na alta. Tipo, agora a Petrobras está estourando com essa questão do Irã, né? Estados Unidos, então eu vou comprar a Petrobras agora, mas já subiu um monte, né? Então, pegar dicas ali de alguns influencers, de quem você, né, nem conhece, para tentar subir rápido, né? E normalmente isso dá ruim. Então, o ideal seria realmente fazer uma estratégia com seu objetivo. A primeira coisa é qual é o objetivo, né, para o meu dinheiro, né? O que eu quero galgar? Então, lá na S6 Investimentos, a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial que a gente faz exatamente esse planejamento de longo prazo, né? Então, hoje, uma pessoa de 50 anos me procura e ela tem um patrimônio X, e ela fala, pô, Ariane, aí eu falo, você já pensou quando você quer parar de trabalhar? Às vezes a pessoa nunca nem pensou, eu quero parar daqui 10, 15 anos, mas então vamos formar aqui um planejamento para quando você parar de trabalhar, você ter o valor que você deseja, que você precisa para complementar a sua renda, ou então a pessoa tem um sonho, eu quero pagar os estudos do meu filho, então a gente tem também vários mecanismos financeiros, não só guardar o dinheiro em si, mas várias outras estruturas que a gente pode contratar para que você tenha um colchão lá na frente, né? Então é tudo uma questão do qual que é o objetivo, qual que é o planejamento, mas o tempo é o maior aliado, né? Então, quanto antes todo mundo começar, melhor. Então, tanto que eu faço um educacional para os filhos dos meus clientes, né? Principalmente quem está entrando, está começando o mercado de trabalho, né? Fica vislumbrado ali, né? Vou gastar, acabar gastando tudo. Então, o dinheiro é para gastar. Você pode gastar, mas você tem que ter aquele valorzinho realmente para o longo prazo, que eu acho que hoje ainda não é uma cultura do brasileiro, né? Mas quem sabe, né? Vai vir a ser. E aí, pontuar, assim, você já falou de uma certa forma abrangente, alguns erros que a gente comete. Sim. Pontuando, quais os principais erros que as pessoas cometem e não administrar bem o seu patrimônio? Imediatismo, né? Acreditar em pessoas que você não conhece, aplicar em coisas que você não conhece. Então, você tem que entender aonde você está colocando o seu dinheiro. Então, se você coloca em algo que você ouviu falar, que alguém falou que é uma dica, só que você nem sabe, e aí você não sabe onde colocou, às vezes até um investimento bom, só que é um investimento que não está aderente ao teu risco. Aí cai, aí você tira bem na hora que não deveria, você deveria esperar um pouquinho, mas você não sabe. Você tira na pior hora, coloca na pior hora, ou também é muito ruim, você deveria ter tirado, você fala, não, vou esperar. Então, assim, se você não conhece, vai dar ruim. Por isso, assessoria, né? Sim, Essa a importância da assessoria, sim. realmente, porque eu como advogado, médico, sei lá, quem for a empresa, a pessoa que não lida com esse tipo de coisa, ela não vai ter essa expertise mesmo, né? Exato. E o ideal
né? Ter um assessor é ter o educacional, né? Não é só o assessor falar, não, ó, isso aqui é bom, aplica, só que você nem sabe o que é. Então, o assessor tem que fazer o educacional para que juntos vejam que realmente é a melhor decisão para o cliente, porque às vezes o cliente também, a gente pergunta algumas coisas e não por maldade, mas às vezes o cliente acaba omitindo alguns fatos, né? E nem sempre o assessor vai dar a melhor solução. Então, se ele está colocando ali por que ele está indicando aquilo, aí o cliente tem condições de falar, não, sim, faz sentido, ou não faz tanto sentido, e juntos construir uma solução, porque no final das contas o dinheiro é do cliente, né? É verdade. E é interessante isso, porque a relação que você tem com uma pessoa que você está assessorando tem que ser de confiança, né? Total. E a indicação faz uma diferença muito grande em relação a isso, porque Sim. se eu estou te indicando, eu estou te referendando, né, nessa situação. Exato. Agora, quando não é indicação, deve ser um desafio importante, né? É um pouquinho mais difícil. Eu já tive procuras pelo Instagram, né? Tô até reformulando meu Instagram agora, porque realmente é uma ferramenta bem poderosa, né? Sim, Então, eu tenho um cliente que mora nos Estados Unidos, por exemplo, e aí ele me achou pelo Instagram, né? que legal. Então, assim, realmente tem que ser algo muito transparente, né? Mas a pessoa, ele foi vendo realmente que a minha trajetória, pô, ela trabalhou 17 anos num banco público, né, que a Uhum. ética é muito reforçada lá, eu tô ali, né, esses 6 investimentos por trás da placa da XP, tenho muitos clientes, então as pessoas realmente vão vendo que tem toda uma história, né, de mais de quase 30 anos por trás de assessoria financeira, então não cheguei hoje, né, e eu tenho todo números, tenho tudo para mostrar, então a pessoa acaba confiando. E a confiança a gente vai construindo no dia a dia Claro, também, vai né? conquistando, né? É isso. Existe um perfil, assim, diferente de pessoa física e o empresário, que pessoa jurídica? Existe uma diferenciação? No final das contas, É as a mesma empresas coisa. são as pessoas, Essas né? pessoas, Só as soluções para a empresa e para a pessoa física, às vezes, acabam sendo um pouco diferentes mesmo, né? Tá. Você fala nessa questão de alocação de ativos, né? Sim. Explica um pouco isso para a gente, para os clientes. Ah, legal. A gente tem uma conversa, né, bem sincera ali, né, o mais detalhado possível de como funciona a família, quais são os seus objetivos, quais são suas dores, né, os seus machucados ali do passado em relação a finanças, e ali a gente constrói, né, e ali eu vou perceber mais ou menos qual é o perfil do cliente. Então, um perfil mais Conservador. conservador, ou mais moderado, que aceita algum risco, ou mais arrojado, qual é a idade dele também, isso faz muito sentido, né? Por perfil de tempo que a gente vai alocar. E aí, eu quero usar esse dinheiro daqui 10 anos, eu não tenho pretensão de usar, eu quero deixar esse dinheiro para os meus filhos, né? Ou eu vou gastar tudo também, meus filhos estão super bem, vou gastar todo esse dinheiro daqui 10 anos, 15 anos. Então, eu vejo todo o objetivo, toda a história, e a partir daí nós vamos alocando nas classes de ativos, né? Pós-fixados, inflação, pré-fixado, ações, e é lógico, vem no mercado também de longo prazo, né? Hoje, por exemplo, está bem complicado a gente colocar em ações, né? Em algumas ações específicas, mas em outras é uma oportunidade. Então, mas nem todo mundo está disposto a ver o seu patrimônio variar, nem que seja 1%, né? Então, assim, eu vejo bastante o perfil, qual que é o objetivo do dinheiro, e ali eu vou colocando nas caixinhas. E aí, todo mês eu tenho uma conversa com o cliente, ó, a rentabilidade da carteira foi isso, então foi conforme o esperado, ou não foi conforme o esperado por causa disso, e aí a gente faz algumas mudanças se precisar. Bom, fica claro que essa falta de planejamento, ela é complicada. Você, na prática, já viu isso? Pessoas perdendo dinheiro ou ficando assim? Já. Eu tenho um caso, né, de um cliente, ele é advogado trabalhista, advogado também. Uhum. Ele ganhou uma causa de 40 milhões, né, bem Bem grande, né, substancial, substancial. Hoje, eu estou ajudando ele, porque hoje ele tem 5 milhões Meu Deus, em, perdeu 35. em 3 anos. Meu Deus. E aí você pergunta, mas aonde que foi esse dinheiro, né? Eu ajudei fulano, ciclano, eu comprei uma casa, eu fiz um negócio que não deu certo. A gente viu agora, né, brincando ali, o Davi do lado do BBB, né, que ele gastou também 5 milhões em 2 anos. Então, assim, foram vários negócios que ele se meteu que não deram certo. Então, o dinheiro não aceita desaforo, né? Ele Exatamente, é vai. um ditado antigo. E aí, esse cliente que agora tem 5 milhões e ele tá parando de trabalhar agora, então agora
né, fiz todo esse estudo com essa ferramenta de inteligência artificial, ajudei ele a colocar nos eixos, né, tudo que ele tem, ele vai vender uma propriedade também para que ele tenha uma velhice tranquila, né, que a pior coisa é você ter uma velhice dependendo exclusivamente, principalmente né, de alguém outros. que teve essa oportunidade de ter uma Exato. renda, um valor assim, substancial, porque assim, a primeira ideia que uma pessoa que ganha 40 milhões é, tô feito. Exato. Está tudo feito, né? Assim, a minha vida está resolvida, a minha velhice está resolvida, só que não, né? Não, exatamente. Não, infelizmente, né? Ele ficou perto de pessoas ali que acabaram se aproveitando um pouco dele, entrou em negócios que ele não conhecia, e aí foi acabando, né? Isso tudo você assessora. Sim, sim. Então, a gente tem. É lógico que não é feito tudo, eu não vou conhecer a vida da pessoa num dia, mas assim, a gente faz uma entrevista, uma coisa bem detalhada, e ao longo do tempo, né, vamos. E a vida das pessoas mudam também, né? Então a gente vai captando ali as alterações da vida para a gente alocar os recursos, porque a gente. Hoje o dinheiro, né? É o que não é que dinheiro traz felicidade, mas sem dinheiro É importante. é bem você fica bem feliz, né? Então... E digamos assim, se ele tivesse conhecido a Ariane com os 40 bilhões, a realidade seria bem outra, né? Sim, eu tenho muitos clientes, é bem legal, assim, que acabam me perguntando, Ariane, eu não sou de imobiliária, né, mas sempre quando tem um negócio para fazer, sempre me consulta. Ariane, o que você acha disso? Eu até fico assim, né, falo, nossa, que legal, né, porque eu tenho um certo conhecimento, porque eu tenho clientes que são donos de imobiliária, eu tenho clientes advogados, inclusive... Vira e mexe, eu faço esse networking entre os clientes, né? Então, esses dias mesmo, uma cliente, Ariane, eu preciso de um trabalhista, um advogado trabalhista, você tem alguém para me indicar? E eu indico um cliente, então eu faço um network entre os clientes, né? Então, alguns me perguntam sobre imóvel, você acha que é legal eu comprar esse imóvel para um Airbnb? E assim, eu não vou falar, não compra, deixa o dinheiro comigo. Se eu vejo que é um negócio, né? A gente faz continha. Se for um negócio legal, por que não? Rentável, né? O meu objetivo é um relacionamento de longo prazo com o cliente. Se ele vê que eu, né, estou puxando só a sardinha para o meu lado, em depreciação dele, as pessoas percebem, né? E confiança você quebra uma vez só. Depois de quebrado, não tem mais como... Não, é verdade. Mas mesmo assim, você vê uma certa resistência em alguns momentos das orientações ou não? Hoje as pessoas estão mais receptivas a essas orientações? Eu vejo os mais jovens, né? Os mais jovens, a gente tem muita informação, muita. Então eu vejo os mais jovens com mais resistência. Mas é legal, porque eles me perguntam, falam, mas você tem certeza? Mas isso. Então, quando você tem um argumento para contra-argumentar, perfeito, né? E eu acho até legal, né? Do que só falar amém, né? Mas os mais jovens são mais, me perguntam mais. E mulher e homem, tem diferença? Tem, engraçado, né? Não sei se é porque eu sou mulher, mas tem uma confiança maior. Olha que legal, interessante. A gente tem uma fluidez maior, assim, mulher né? com mulher. Com mulher Entendi. com mulher, né? Olha a que gente é mais interessante. fluido, né? Mas não que... Mas a confiança no homem também, mas quando é mulher... Sim, mas tem essa diferença. Tem, eu sinto um pouquinho, sim. Interessante. Fala um pouquinho da eficiência tributária. Ela está sendo considerada nos investimentos? Isso é importante? Sim, assim, não é o top 1, né? Não é o primordial, mas ela tem que ser considerada, né? Então, hoje, os fundos de investimento têm ali imposto de 15%, então os impostos, assim, são um pouco altos, né? Então, o que eu consigo otimizar de uma grande parte, ser isenta de imposto de renda, faz diferença no final, né? Então, eu coloco ativos com impostos para os clientes, fazendo a continha, se valer a pena, né? Mesmo com imposto no final. Por exemplo, a previdência privada, ela tem um imposto final ali de 10%, mas vale muito a pena, né? Ali a gente vai pensar no dinheiro do longo prazo ali, né? Então, mas é importante, a gente faz a continha no final e... O empresário, ele tem que ter essa visão, né? Tem. E na PJ, não tem ativos ali para o caixa isentos, porque na PJ você sempre paga imposto, né? Sim. Mas a gente tem estratégias e mecanismos, dependendo de se você dependendo do seu balanço, né, se é real, se é presumido, que vão melhorar ali a sua eficiência financeira, né? Então, eu sempre indico ali o que é melhor. E mais uma vez para a PJ, equilibrar liquidez, crescimento e proteção patrimonial é o ideal? Sim, exatamente. Então, assim, hoje a gente está com uma taxa de juros elevadíssima, crédito, todo mundo fechou torneira para crédito. Então, assim, se você tem um caixa que ele está mal alocado, você está perdendo dinheiro, porque a sua margem já
está espremida. A gente tem agora essa questão do diesel, da gasolina, que deve aumentar, né, o valor bastante. Agora, a partir de 1º de abril, por exemplo, a Petrobras já divulgou que vai aumentar 50% o combustível para avião. Caramba. Então, Por causa da guerra já ou não? Porque as demandas, né, os estoques estão diminuindo. Então, margens apertadas. Aí você tem um valor que você não empregou ainda no negócio. Se aquele valor está mal alocado, você está perdendo dinheiro. Só que é um custo invisível, você não está vendo, né? Então, tem que alocar melhor esse dinheiro. E falando um pouquinho dessa tendência de mercado, atual situação, como é que você está enxergando? Eu sei que a guerra tem um mês, né? Que ela está, infelizmente, e parece que não tem muito data para terminar, né? Sim. Como é que você está enxergando o mercado nesse momento e a tendência dele? Então, falando bem rapidinho, né? O Trump, né? Ele tem falado, não, estamos negociando, já vai acabar. Ele deu 15 exigências para o Irã e ele falou que o Irã já fez quase todas essas exigências. Aí, por outro lado, veio o Irã e falou, não estou negociando, não. Ele está mentindo, nunca negociei com ele. Eu estou acompanhando, é um negócio, né, maluco. Né? Então, assim, realmente está um pouco preocupante, né, essa relação, apesar do Irã faz algumas concessões ali para os países da Europa para passar um pouquinho de petróleo ali pelo Estreito de Hormuz, né, mas não está resolvido. A gente tem uma reunião agora em maio da China com os Estados Unidos referente às tarifas, porque não tinha sido resolvido lá atrás. Sim. Eles postergaram agora para maio, né? E aí, o que a gente tem visto? Um aumento da inflação no mundo inteiro por causa do petróleo, né? Então, a gente estava com uma expectativa de terminar a nossa inflação brasileira abaixo de 4, agora a expectativa é 4,5. Então, nossa inflação vai ficar mais alta. Isso vendo hoje. Se ainda continuar essa guerra, a inflação vai ser maior ainda. Por conta disso, a gente tinha uma expectativa grande de cair juros, porque esse juros é muito oneroso, né? Principalmente para os empresários. Vai cair? O Copom disse que vai, mas talvez não na mesma velocidade, né? Então, hoje saiu o boletim Focus, que vai chegar em 12,5 no final do ano, mas provavelmente não, né? Provavelmente a gente vai ficar aí com uma Selic de 13, 13,5, porque a inflação alta não deixa os juros cair. Claro. Aí o empresário tem que rever todo o planejamento dele, porque ele estava pensando que a taxa de juros ia cair mais, provavelmente não vai, a inflação vai ficar um pouco maior, e o dólar deve fechar ali no 5. Deve ficar entre 5,30 no primeiro semestre e 5,50 no segundo, porque a gente tem eleição brasileira ainda este ano, né? Que vai trazer, né, mais volatilidade. Se a direita está na frente, aí o mercado fica feliz, se a esquerda está na frente, o mercado já fica meio instável, exatamente. Fala um pouquinho sobre a S6, os produtos que vocês vendem, e uma preocupação, emendando a contar um pouquinho da S6, a questão também do teu custo, digamos assim, porque às vezes Legal. As pessoas ficam resistentes, falam assim, isso deve ser caro, não vou fazer não. Não tem essa mentalidade? Sim. Porque é o seguinte, eles não veem como um investimento, Sim. Investimento em você garantir o seu patrimônio e tal, vem como uma despesa. Sim. E não é essa a ideia, né? Não, Fala bem rapidinho da S6, né? Então, nós éramos 6 gerentes privates, nós 6 saímos no mesmo dia do Banco do Brasil, ali foi uma loucura, e fizemos a S6, então são pessoas com mais de 20 anos de Banco do Brasil, né, com muita ética, né, é o nosso foco, e ali em 2019 nós temos um escritório ali na Vila Olímpia, né, com a Faria Lima, com a JK, a gente tem também uma filial em Araçatuba e uma filial em São Carlos, porque nós temos sócios lá, fundadores. E aí, hoje nós temos mais de 1.000 clientes, com mais ou menos 1,6 bi em gestão. Bacana. Então, um belo valor. Nós temos uma boa gestão, clientes realmente confiam muito na gente, né? Hoje, a minoria veio, né, do banco que eu saí, né? Então, são pessoas realmente, né, clientes de todas, sempre alta renda, né? Então, o nosso escritório focou em alta renda para dar um melhor atendimento, né? Porque se você quer abraçar o mundo, quer pegar todo mundo, você não pega ninguém, não faz um trabalho direito, né? Então, hoje o nosso cliente, ele tem um patrimônio pelo menos acima de 500 mil, né? E aí a gente atende ali na S6. E a forma de remuneração. Hoje tem 2 formas. E só uma coisa rapidinho. Apesar da gente, né, a gente trabalha com a plataforma da XP, mas temos vários parceiros, né? Então, a gente tem vários parceiros para ajudar na demanda do cliente, né? Principalmente na pessoa jurídica, né? Tanto para crédito, para fazer holding, o que surgir, né?
Desculpa. Não, pode falar. E a remuneração são duas formas. Assim, a remuneração. Ou o cliente, se ele preferir, ele me paga o chequinho mensal, né, que a gente fala, então, normalmente ali é 0,8%, 1% do patrimônio anual dividido em 12 vezes. Ah, tá. E ali, quando ele faz essa escolha, normalmente o sistema abre taxas maiores. Ou ele não paga nenhum chequinho, ele não vê onde ele está onde ele está me pagando, e quando eu vendo os produtos, sempre tem um spread, né? Tem uma taxa dentro desse produto. Sim. Uma parte vai para a XP, uma parte vai para o escritório. E o cliente acaba não sabendo, não vendo. Então, aí vai de cada cliente. Para o cliente é parecido ou não? O tempo de parecido, custo? Sim, é bem parecido. É que tem alguns clientes, e aí eu faço a continha para o cliente, né? Para ele ver. Tem cliente que não gosta de ver aquele débito mensal na conta, né? Mas não, ele nem quero saber, né? Mas eu faço a conta dos dois jeitos e o que ele achar melhor. Tá. Ele sabe quanto está pagando, porque né, paga todo mês, o outro está embutido. Mas no fundo é semelhante os dois valores. São semelhantes. É que depende muito do produto, né? Tem produto que paga mais, produto que paga menos. Então, depende muito do perfil do cliente, se ele vai pagar mais ou menos em cada jeito, né? E ele sente, assim, você faz planejamento a longo prazo, você Sim. diz que é o ideal de fazer, mas a curto ou a médio prazo, ele consegue já perceber diferenças importantes? Ah, claro, com certeza, né? Ele tem que perceber que, assim, um mês ou outro pode fugir um pouquinho. A Sim. gente trabalha muito dentro do CDI. O primordial é que ele fique sempre acima da inflação, porque se ele ficar abaixo da inflação, o dinheiro dele está sendo corroído, Verdade. né? Então tem que ficar acima da inflação e a gente trabalha dentro do CDI. O CDI está super alto hoje, né? Está 1,2, 1,3 ao mês. Então, se o cliente é remunerado acima disso, tá bem legal, né? No filme, né? A gente fala foto e o filme. No filme, normalmente fica acima do CDI. Na foto, um mês fica mais, outro menos, né? Mas ele sempre tem essa percepção. Me fala o seguinte, uma pessoa que não tem planejamento nenhum, que não tem nenhum tipo de visão para isso e está assistindo o nosso programa, além de te contratar, obviamente, mas qual o próximo passo que ele deveria fazer? É você saber exatamente o que você tem, né? Onde está alocado. Muitas vezes, não é porque a pessoa é alta renda que ela tem algo assim financeiro estruturado, né? Muitas vezes esse dinheiro pode estar indo por uma torneira ali, né? Tá sendo desperdiçado, né? E o dinheiro, né? Como eu falei, não aceita desaforo. Então, ver ali exatamente o que você ganha, o que você gasta, que é uma coisa básica, mas a maioria das pessoas não fazem, né? O que eu ganho, o que eu gasto, e primordial, aplicar naquilo que você conhece. Então, se hoje você está sozinho no oceano, aqui no Mar Azul, mas eu estou aplicando aqui no CDB do Banco Grande. Pô, eu estou deixando de ganhar dinheiro? Tá, você está deixando de ganhar. Mas é melhor, às vezes, ganhar pouco do que perder muito. Do que você ir para uma aplicação, uma coisa mais arrojada, e você nem saber onde você está aplicando, e às vezes acaba perdendo bastante dinheiro. Então, fica onde você tem conhecimento, e aí você vai adquirindo conhecimento ao longo do tempo, né? Seja com o gerente do banco, seja com assessoria financeira, mas saber exatamente onde você está colocando seu dinheiro, principalmente quais são os riscos, qual é a liquidez daquilo e qual que é a rentabilidade. Ariane, para te encontrar, mais fácil Instagram? Pode ser. @ariane.cfp. Isso. Cebola, faca, pedra. Isso. @ariane.cfp. Se você quiser conhecer a Ariane, né, ter mais informações, foi muito esclarecedor na minha opinião, mas né, quem quer se interessar realmente tem que procurá-la e conversar. Tem mais algum contato que você gostaria de passar? Não, a Instagram ali na DM, né? Não tem muitas coisas lá que eu estou reformulando, mas Sim. logo terão mais assuntos. Bacana. Ariane, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, passa rápido mesmo, passa é só um bate-papo. Eu queria que você, além das inúmeras dicas que você já deu, né, se você lembrar de mais alguma sugestão, né, insisto, além de te contratar, que outras dicas você daria para as pessoas? De você saber, basicamente, né, de você saber onde você está colocando o seu dinheiro, né, coisas básicas, né, nunca empreste o seu nome para ninguém. Cartão de crédito, de crédito, nunca empreste dinheiro para um amigo que você perde o amigo dinheiro, né, basicamente isso. E tem
uma disciplina financeira, não importa se é com pouco ou com muito, né? O tempo é o melhor rendimento que existe. Então, quanto mais jovem você começar, melhor, né? Que seja R$ 100 por mês, quem puder só 100, que seja 1.000, que seja 2.000, mas se você tiver uma disciplina, com certeza terá um montante, uma tranquilidade, né? Porque dinheiro não é sobre o quanto você tem, é a tranquilidade que ele te dá no futuro, né? Dinheiro é para usar, mas que você tem que ter um colchão, né? Algo no futuro ali. E hoje também tem várias estratégias que dá para a gente fazer, principalmente quem já é alta renda, né? Então, acessa estruturas, né? Que a gente pode melhorar bastante a eficiência financeira e alavancar ainda mais, né? Bacana. Nossa entrevistada de hoje, Ariane Pinheiro. Muito grato pela entrevista. Eu que Foi muito bom agradeço. ter você aqui hoje. Obrigada. Viu? Legal. É isso. Mais uma vez atingimos nosso objetivo de contar um pouco da trajetória empreendedora da Ariane, né? Como ex-funcionária de banco, depois empreendendo junto com seus sócios na área de consultoria, né? De assessoria financeira. E é isso, né? Essa é a mensagem que a gente quer levar para você que nos assistem, né? Pela ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, asec.org.br, se você quiser mais informações da entidade. E nessa parceria maravilhosa com a FIG-Unimesp, que é esse nosso espaço aqui muito bacana, e a gente tem um respeito, um carinho muito grande pela FIG-Unimesp. Obrigado pela sua audiência e até uma nova oportunidade. Até mais.